Meus queridos, eu gostaria de meditar convosco uma palavra que por meio dela o Senhor tem falado muito comigo desde que eu estava ali nos Estados Unidos. Meditamos um pouco sobre essa palavra, inclusive ali em Portugal. E eu gostaria de ler juntamente com os irmãos esta passagem da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Vamos ler então Mateus capítulo 20, versículo 20. Diz assim a Bíblia Sagrada: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, que é Zebedeu mesmo, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista, e o que diz a Bíblia? Toda a igreja diga: e o foram seguindo. Vamos ainda ler Marcos capítulo 11, ou capítulo 10 melhor, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aleluia. Meus amados, eu gostaria de vos falar aqui esta noite sobre 2 tipos de crentes, 2 tipos de ouvintes, 2 tipos de pessoas que vêm à casa do Senhor. A palavra de Deus aqui nos fala a respeito, primeiro, de 2 rapazes chamados, cujos nomes eram Tiago e João. Seus nomes eram Tiago e João. E a Bíblia Sagrada salienta que eles eram filhos de Zebedeu. Estes 2 rapazes, meus irmãos, eles eram
crentes. Eles foram pioneiros do ministério de Jesus, foram um dos primeiros a seguirem Jesus, quando Jesus fez um milagre à beira do mar da Galileia e os fez pescar muitos peixes. Diz a Bíblia Sagrada que estes homens então seguiram Jesus juntamente com outros dois irmãos chamados Pedro e André. E diz a Bíblia Sagrada que estes dois homens eram filhos de Zebedeu. Estes dois homens eram crentes renomados, obreiros renomados. Jesus tinha uma equipe de mais ou menos 70 obreiros. Dentro da equipe de 70 obreiros havia 12 que eram os mais próximos de Jesus. Dentre os 12 que eram mais próximos de Jesus, haviam 3. E estes 3 eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, com exceção, só faltou o André, eram os 3 primeiros que começaram a seguir Jesus. Dentre estes 3, Pedro, Tiago e João, os mais chegados de Jesus, havia um que era o mais chegado, que era João. Então aqui nós estamos vendo que estes 2 homens eram parte do grupo mais próximo de Jesus. E dentro do grupo mais próximo de Jesus, de 3, o João era um dos que estava aqui também relatado pela palavra de Deus nesta história, neste episódio. Agora veja, meus irmãos, havia também aqui uma senhora. Esta senhora, a Bíblia não diz o seu nome, só diz que era esposa de Zebedeu, pai de Tiago e João. Esta mulher, ela vivia no mesmo lugar onde vivia Jesus. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus era solteiro, e Jesus era muito ocupado na obra de Deus. E nós vemos claramente na Bíblia Sagrada que Jesus, ele comia na casa dos outros, ele comia na casa das pessoas. Por isso, e com muita propriedade, ele disse para os seus discípulos: ide, quando vocês chegarem numa cidade, se hospede naquela casa, que abrirá a porta para vocês. Jesus era acostumado com isso, ele era solteiro, imagina, ele não tinha tempo para estar fazendo comida. Então, a Bíblia, por exemplo, mostra que uma vez Jesus, quando saiu da sinagoga, ele foi comer na casa de quem? Foi a sogra que serviu ele até. Na casa de Pedro. Quando nós vamos lá em Israel, a gente visita Cafarnaum, e a gente fica sabendo ali que a casa de Pedro ficava pertinho da sinagoga, não era muito grande a cidade de Cafarnaum. Então a gente sai da sinagoga, entra à direita, primeira rua à esquerda, metade da quadra ali era a casa de Pedro. E ali também então estava a casa de Tiago, estava a casa de João, estava a casa do Zebedeu. Estava ali a casa desta mulher. Então, possivelmente, muitas vezes, Jesus havia comido nesta casa. Assim como Jesus comia na casa de Pedro, também Jesus podia comer na casa destes amigos que eram muito próximos de Jesus. Vejam que eles eram os pioneiros. E veja que João era mais chegado a Jesus que o próprio Pedro. Se Jesus comia na casa de Pedro, evidentemente ele também comia na casa de João. Ele também comia na casa de Zebedeu. Como o senhor sabe, pastor Humberto, se comia na casa de João, comia também na casa do Zebedeu. Porque as casas naquele tempo, irmão, a gente vê lá das ruínas também, elas eram assim. Primeiro o casal fazia a sua casa. A casa era muito simples. Tinha a cozinha, e a cozinha servia de sala, e um quarto onde todo mundo dormia junto. Aí quando o filho casava, o que eles faziam um puxadinho do lado. E aquele então casal ia ter os seus filhos. Quando os filhos daquele casal casavam, fazia outro puxadinho de lado. Então as casas eram muito as cidades eram aglomerados de puxadinhos. É impressionante isso, é muito interessante de ver. Então, meus irmãos, Jesus estava ali naquela cidade de Cafarnaum. Então, se ele chegava na casa do Zebedeu, já estava quase na casa do João também, assim por diante, que era tudo aglomerado. Quando você olha as ruínas assim, parece que a cidade é uma casa só, porque vai tudo emendando uma coisa com a outra. Assim eles faziam, assim eram as cidades em Israel naquele tempo. Então imagine só, meus irmãos, Jesus, ele comia naquela casa. A Bíblia fala diversas vezes de Jesus comendo na casa de seus amigos.
A Bíblia fala, por exemplo, Jesus comendo na casa de Lázaro. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, logo quiseram dar o quê? Comida para ele. E Lázaro tinha 2 irmãs. Lembra da história? O que a Marta fez? A Marta fez? Correu para fazer comida. E a Maria? A Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. Quantos se lembram dessa passagem? Agora, meus irmãos, eu gostaria que você entendesse essa história aqui. Por quê? Por que chegou, se o João era tão chegado a Jesus, se o Tiago era tão chegado a Jesus, por que a mãe deles chegou para Jesus? Porque a mãe deles, como Jesus estava mais ou menos na mesma idade de Tiago e João, a mãe deles sentia meio como mãezona de Jesus também. Quantas vezes que ela havia servido comida para Jesus? Quantas vezes que ela dava um peixe assado para Jesus, tinha feito lá alguma comida, e ela pensou assim: eu já dei tanta comida para Jesus que ele não vai negar um pedido que eu vou fazer para ele. Eu vou pedir para ele alguma coisa e Jesus vai me dar. Glórias a Deus. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que aqueles 2 rapazes que eram, veja, filhos de uma mulher conhecida de Jesus, eram filhos de um homem conhecido por Jesus, e eles também eram conhecidos de Jesus, eram crentes antigos, eram crentes pioneiros na obra. Eles não eram novos convertidos, não, eles não estavam fazendo discipulado, não, eles já tinham quilômetros de estrada juntamente com Jesus. Agora, estes homens chegam até o Senhor Jesus, juntamente com a sua mãe, e fazem um pedido. E Jesus, o pedido da mulher foi esse: Senhor, nós gostaríamos de um favor teu, podemos pedir este favor? E Jesus disse: pode. Que quereis que eu vos faça? E Jesus fez essa pergunta. Qual é a pergunta que Jesus fez? Que quereis que eu vos faça? Olha só, escute bem essa pergunta: que quereis que eu vos faça? Jesus então escutou aqueles irmãos, juntamente com a sua mãe, fazer a sua petição, o seu pedido. Agora vejam uma coisa, irmãos: eles tinham tempo com Jesus, eles tinham família, eles tinham um pai conhecido, eles tinham tudo o que alguém poderia imaginar que fosse necessário para receber alguma coisa de Jesus. Eles tinham dado a vida para Jesus. A mulher de Zebedeu seguramente muitas vezes havia servido Jesus. Eles tinham tudo para receber de Jesus o favor que eles foram pedir. Aleluia! Quantos estão de acordo? Amém. Estão de acordo? Sim ou não? Sim. Agora veja, meus irmãos, a Bíblia fala agora de outras 2 personagens. Estes 2 personagens eram cegos, que estavam muito longe de onde morava Jesus. Eles estavam mais ou menos a 100 quilômetros de onde morava Jesus. Eles não conheciam Jesus, não eram vizinhos de Jesus, não eram da intimidade de Jesus, não eram do círculo familiar de Jesus. Estes 2 homens moravam na cidade de Jericó, que ficava, como já disse, mais ou menos 100 quilômetros ao sul de Cafarnaum. E Jesus chegou naquela cidade. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus chegou naquela cidade, uma grande multidão começou a acompanhar Jesus. E nós vemos alguma coisa interessante nesta passagem, que do contexto e das entrelinhas dessa passagem, nós vemos que aquela grande multidão seguia Jesus sem alvoroço, sem muito barulho, de tal maneira que quando os 2 cegos começaram a gritar, a sua voz se sobressaiu a todo o ruído que estava no local. E diz a Bíblia que as pessoas iam até os cegos e diziam: fiquem quietos, parem de gritar, parem de falar. Agora vejam estes cegos, meus irmãos. A Bíblia fala, Marcos fala, Lucas também fala dele. A palavra de Deus nos fala que um destes cegos era chamado Bartimeu, filho de Timeu. A palavra Bar significa filho de. Então, por exemplo, se eu fosse um judeu naquele tempo, meu nome seria Humberto Bar Otávio, ou seja, Humberto, filho de Otávio. Então veja, a palavra de Deus começa aqui a mostrar, meus irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E agora fala
Timeu, filho, Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Isso era muito importante para os judeus. Quando um judeu se encontrava com outro, a primeira coisa que um queria saber do outro era qual era a sua família. Por quê? Porque era tão importante para um judeu saber quem era o pai do outro. Nós vemos, meus irmãos, por exemplo, quando Paulo foi sair com Tiago, ou com Timóteo, melhor, para evangelizar, a Bíblia diz que Timóteo era filho de mãe judia, mas o pai dele era grego. E isso foi um grande problema, porque quando alguém chegasse e perguntasse para Timóteo: como é o nome do teu pai? Como é o teu nome? Ele dizia: meu nome é Timóteo, filho de Ciclano. E o Ciclano era um nome grego, não era um nome judeu. Ora, se o fulano tinha um pai que não era judeu, este fulano, portanto, não era circuncidado, porque era o pai que levava o menino a ser circuncidado ao 8º dia, e era a circuncisão que permitia que alguém entrasse para a família de Deus, para a família de Israel, para o povo de Israel. Por isso era tão importante a genealogia. A genealogia, ela demonstrava que a pessoa era da linhagem de Israel. Por isso que você vê, quando lê no Antigo Testamento, aquelas longas listas genealógicas. Isso era muito mais importante do que você pode imaginar para um crente naquele tempo, para um judeu. Isso era mais ou menos como o cartão de membro. Era o nome da pessoa que era o seu cartão de membro. Se o camarada dissesse que o pai dele era judeu, então logo ele é circuncidado, porque o pai dele o levou para ser circuncidado. Por essa razão diz a Bíblia que o próprio Paulo teve que circuncidar Timóteo, para que Timóteo fosse aceito pelos judeus, porque se ele chegasse e dissesse seu nome, e o nome do pai não era judeu, ninguém ia ouvi-lo, todos iriam rejeitá-lo. Quantos estão compreendendo isto? Então, por isso, meus irmãos, a Bíblia é tão precisa nesta questão de dizer quem é filho de quem. Então disse: Tiago e João, filho de Zebedeu. Bem, Zebedeu era um judeu. Aí quando fala do cego, Bartimeu já significa filho de Timeu, mas expressamente ela diz: Bartimeu, filho de Timeu. Agora veja, este Timeu, portanto, era alguém conhecido. Este Timeu era, portanto, um judeu, e portanto este mendigo também era judeu, também fazia parte do povo de Israel. Agora, meus amados, a palavra de Deus fala de um outro cego. Preste atenção aqui. Este outro cego, meus amados, ele nem sequer tem o seu nome mencionado. Por quê? Porque não se podia dizer a genealogia do seu pai, não se sabia quem ele era. Não sabia, quem sabe, se esse homem era filho de uma mãe solteira. E aqui, naquele tempo, ser filho de mãe solteira era uma coisa terrível. Quem sabe o seu pai era um gentio. O certo é, meus irmãos, que o seu nome sequer é mencionado. E pior do que isto, os demais evangelistas sequer o mencionam, nem sequer falam dele. Ele era tão desprezado, ou tão desprezível, o fato de alguém não ter genealogia era tão terrível, que sequer ele é mencionado. Somente Mateus diz: havia 2 cegos, mas os outros só falam no Timeu, o filho do Timeu. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, estes 2 cegos também estes 2 cegos, eles foram até Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, Jesus fez para eles a mesma pergunta que havia feito para Tiago e João. Jesus perguntou para Tiago e João: que quereis que eu vos faça? E quando os cegos chegaram, Jesus perguntou para eles a mesma coisa: que quereis que eu vos faça? Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. 2 eram pioneiros da igreja, obreiros importantes, não é? General 4 estrelas, era gente importante. E agora os outros 2, a Bíblia diz que eram cegos, e além de serem cegos, eram mendigos, pobres, mais do que pobres, miseráveis, porque não tinham a dignidade, haviam perdido a sua dignidade a ponto de mendigarem na beira de uma estrada. Agora veja, meus irmãos, dos 2 lados
dos dois lados a mesma pergunta, ou para os dois lados a mesma pergunta: que quer que eu vos faça? E dos dois lados Jesus ouve um pedido, aleluia. Mas nós vemos que um pedido foi aceito. Para um, aleluia, para a mulher, para aquela mulher que havia tantas vezes servido Jesus, para João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, para Tiago, que era um dos obreiros mais chegados de Jesus, a resposta foi não. Mas para os outros dois miseráveis, pobres, cegos, mendigos, aleluia, um que nem tinha nome, não tinha genealogia, nem se sabia se era crente ou se não era crente, se era do povo de Israel ou se não era, quem era o seu pai, se era filho de mãe solteira ou não, nem sabia quem era. Para este Jesus disse sim. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, nós começamos a entender alguma coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Começamos a entender por que tanta gente pede e não recebe, e outros pedem e já recebe. Por que tem tanto crente, aleluia, que faz tanto tempo que é crente? Ah, meus amados irmãos, ele já não conta mais o tempo de crente por ano, ele conta por década agora. Mas quando ele pede, não recebe, aleluia. Por que às vezes obreiro 4 estrelas prega e não acontece nada? Ele prega e não acontece nada, e ora e não acontece nada, e chora e não acontece nada, e sapateia e não acontece nada, e chega alguém novo convertido, levanta a mão e o endemoniado já cai, levanta a mão e o enfermo é curado. O que está acontecendo? Qual é a lógica desse negócio? Nesta palavra aqui nós vamos ver alguma coisa importante. Nesta noite o Espírito Santo vai ensinar para você. Nesta noite o Espírito Santo vai ministrar para as nossas vidas o que é, aleluia, o que é que faz a diferença. Quantos querem saber? Levante as mãos. Aleluia. Quantos querem que Jesus lhes responda como respondeu para os cegos? Diga glória a Jesus. E quantos não querem que Jesus responda para vocês como respondeu para o trio, a mãe e os 2 filhos? Diga: tem misericórdia. Aleluia. Meus amados, vamos ver algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada nos diz, vamos ler lá no livro de Tiago, na carta de Tiago. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Ah, mas a mulher do Zebedeu e os filhos dela pediram. Diz: não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, meus irmãos, olha qual foi o pedido da mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu pediu assim para Jesus: Jesus, eu te peço o seguinte, que no teu reino um dos meus filhos se sente à tua esquerda e outro à tua direita. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, preste atenção aqui. Eu pergunto para vocês: qual o benefício para o reino de Deus desse pedido dela? Qual o benefício para o reino de Deus se um senta à direita ou à esquerda? Qual o benefício para o reino de Deus se quando o reino de Deus se manifestar, tiver sentado à direita e à esquerda de Jesus, Pedro, Tiago, João, Zebedeu, Humberto, Paulo, Osvaldo? O que isso tem a ver com o bem da igreja na terra? O que tem isso a ver com o andamento da obra de Deus aqui na terra? A quem isso beneficiava?
beneficiava única e exclusivamente ao ego daqueles homens e daquela família. Não trazia nenhum benefício para o reino de Deus. Eles queriam esbanjar nos seus prazeres. E agora veja que interessante, meus irmãos, quando Tiago fala disso, ele diz: a amizade do mundo é inimiga de Deus. E quando Jesus falou para Tiago e João a respeito do pedido da sua mãe, ele disse: olha, vocês estão enganados, porque vocês estão querendo aplicar na igreja um princípio do mundo. Ele disse: aí no mundo, pelo princípio do mundo, as pessoas lutam, as pessoas buscam que os outros lhes sirvam. As pessoas lutam para obter cargos, as pessoas lutam para obter posições, mas Jesus disse: isto é no mundo, isto é o princípio do mundo, e vocês estão querendo introduzir na igreja um princípio do mundo, vocês estão querendo introduzir no meu ministério um princípio mundano. Saiba uma coisa, saiba você, minha senhora, saiba você, Tiago, saiba você, meu João querido, meu amigão do peito, saiba de uma coisa: aqui no meu reino, aqui no ministério de Jesus, o Senhor está falando para eles: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva a todos. Aqui a luta não é para posição, aqui a luta não é para ver quem é maior, aqui a luta é para ver quem serve melhor, quem serve mais. É sobre isso que Tiago está falando na sua carta. Muitos pedem e não recebem, porque pedem para ter nas suas vidas princípios mundanos. Aleluia. Pede. As suas petições, as suas orações são para alcançar na sua vida espiritual coisas que têm princípios do mundo. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe você está orando: Senhor, eu quero ser levantado a presbítero. Senhor, eu quero um dia ser pastor. Você está orando errado. Por quê? Porque ser pastor ou ser presbítero não vai mudar nada na sua vida. Você tem que pedir, aleluia, as qualidades que Deus exige de um presbítero. Você tem que pedir: Senhor, me enche da tua glória. Senhor, me enche do teu espírito. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, eu quero amor na minha vida. Senhor, Senhor, dá-me da tua glória. Levanta a tua mão da glória a Deus. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Talvez você esteja orando: Senhor, toca no coração do pastor Humberto para eu ser encarregado da área. Senhor, este meu encarregado de área aqui não dá mais. O camarada é osso duro de roer. Senhor, toca no coração do pastor Humberto, para que eu seja encarregado de como você está orando errado. Você tem que dizer: Deus, eu quero tocar no teu coração. Enche-me da tua glória, enche-me da tua graça, enche-me de humildade, enche os teus servos. Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida e faz de mim o que o Senhor quiser. No mundo, sim, alguém diz assim: eu quero ser prefeito, e vai lutar para ser prefeito. Eu quero ser presidente da república, e vai lutar para ser presidente da república. Mas aqui não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo para Tiago e João: aqui não é assim. Glória a Deus.
aqui não é assim. Aqui tu tens que te preocupar em ser servo. Diga para mim: Senhor, eu quero ser servo de todos. Aleluia. Quantos pode dar glória a Deus? Quantos pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Vemos outro detalhe interessante na posição desta turma aqui, desses três, desse trio. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegaram na presença de Jesus, eles adoraram Jesus. O que significa adorar? A palavra adorar significa prostrar-se ante. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala e adorou, não significa que ele falou alguma coisa. Quando fala adorou, significa que se prostrou na presença daquela pessoa. Agora veja, aquela senhora, juntamente com seus 2 filhos, se prostraram diante de Jesus. Eles demonstraram um coração contrito e compungido. Mas, meus irmãos, foi somente para manipular o coração de Jesus, porque o coração não tinha nada de quebrantamento. Quando aquela velhinha se levantou, olhou nos olhos de Jesus, quando Jesus disse: pode pedir um favor, ela se levantou e disse assim: manda. Olha só a autoridade da velha sobre Jesus. Manda que um filho meu esteja com a esquerda e outro com a direita. Parece que entregando uma fatura para Jesus. Tu acha que aquele monte de tilápia que eu fritei para ti, você acha que aquele monte de oferta que eu te dei, Jesus, aqueles mingauzinhos que eu fiz para ti lá em casa, agora está a fatura aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe lá se quando a velha fritava aquele peixe, já não fritava pensando: um dia eu vou apresentar a fatura, um dia eu vou apresentar a conta desse monte de peixe que eu frito para ele. Aleluia, glória a Deus. Damanda rachite castalaia. Quanto crente assim, quanto crente que tudo que faz pensa em tirar proveito, quanto crente que, como diz o gaúcho, não prega prego sem estopa. Meus amados irmãos, Deus está olhando aqui homens e mulheres, Deus está olhando crianças, jovens nesta noite, e Ele está enxergando o teu coração, Ele está enxergando onde está o teu interesse, Ele está enxergando o que você quer dele. Aleluia. Ele está olhando se você vai ser fiel na pobreza e na riqueza, na fartura, na abundância, ou quando faltar alguma coisa também. Aleluia. Mas aquela mulher, quando se levanta, apresenta a fatura, e com ousadia, uma ousadia tremenda. Quem sabe a intimidade lhe dava isto, ele pensava que tinha esse direito. Quem estava a sua idade superior à idade de Jesus? Não sei. Mas o certo é que ela chega e vai atropelando Jesus. Aleluia. E Jesus balança a cabeça e disse: minha senhora. Mamãe, não sei como é que ele chamava ela. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isto não tem, não é assim, não é assim. Vocês não sabem como é que se pede as coisas. Ele disse: olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que se chama Pai, tem uma coisa que se chama coração do Pai.
Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse para eles: vocês têm que pedir o que está no coração do Pai. Isso não depende daqui não, isso não depende aqui do nível horizontal, isso não se decide aqui na terra não. Tem coisas que a gente decide aqui na terra, tem coisas como se eu vou fritar um peixe ou se eu vou fritar uma galinha, a gente decide aqui na terra. Tem coisas como se eu vou comer o peixe ensopado ou peixe assado, você decide aqui na terra. Mas tem coisa, meu irmão, que tem que saber o que está no coração do Pai, tem que saber o que está no coração de Deus. Aleluia. Você não pode manipular a Deus. Deus não é um ídolo como os homens criam e o manipulam, acendendo uma vela, pagando dinheiro, pagando uma oferenda. Deus não é como um ídolo que se paga com um despacho na esquina. Deus não é como um ídolo que se paga acendendo vela no cemitério. Deus é Deus, e Deus não se compra. Deus não tem preço. Deus não tem preço. Servimos um Deus que criou os céus e a terra. Servimos um Deus que criou o universo. E ouro para ele é como esterco. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga para o seu irmão: para o nosso Deus, ouro é como esterco. Pode dizer, aleluia. Para o nosso Deus, ouro é como esterco. Aleluia, 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 aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz a Bíblia: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Meus amados, as coisas de Deus, as coisas grandes que Deus tem para ti e para mim, não é pela tua cabeça, não é pelo teu desejo, não é pelo meu sonho, não é pelos teus sonhos. Tem muitos falsos pregadores dizendo por aí: lute pelos teus sonhos, Deus vai cumprir os teus sonhos. Isto é mentira, isto é apenas uma autoajuda asquerosa, isto é apenas uma fábula enganadora para encher a bolsa de líderes religiosos com o dinheiro dos trouxas. Mas, meus amados, a palavra de Deus está dizendo que Deus é Deus e Ele dá quando você descobre o que Ele tem no seu coração. Vá para os pés do Senhor, busque a revelação de Deus, e Deus vai te revelar o que Ele tem para a tua vida. Eles estavam pedindo coisa que não era para eles, achando que Jesus ia se influenciar com peixe frito. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ah, eu sinto a glória de Deus aqui. O Espírito de revelação está em nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Agora, quando Deus revela, agora, quando Deus mostra, pode se levantar o inferno. Quando Deus quer, pode se levantar os homens. Quando Deus quer, pode se levantar a máquina religiosa. Quando Deus quer, pode se levantar líderes que queiram nos pisar, mas Deus vai pisar sobre eles, porque aquele que está dentro da revelação, aquele que está dentro da vontade de Deus, é invencível. Mas quando queremos os nossos projetos, nos tornamos ridículos. Aleluia!
Quantos foram aqueles 3? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas eram crentes, eram obreiros, Aleluia, Jesus. eram apóstolos, Oh, aleluia, Jesus. mas se deixaram trair pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelos seus sonhos. Quem sabe quantas noites aquela senhora sonhou na sua cama: um dia eu vou ver meus 2 filhos, um à direita e um à esquerda do mestre. Sonhos humanos, sonhos carnais. Aleluia. Chacamastura. Estarabalachuri que te andou cabacha. Amabachuri canta camasturi canta. Amando recaparachuri canto do posto de cataraba. Rabaraba colorete casturi canto vilacha. Capalas dita chica colorete. Aleluia. A hora corre. Ah, se eu pudesse pregar até meia-noite hoje. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que havia outros 2. Como já falei, humanamente falando, jamais poderiam ouvir um sim de Jesus. Se aqueles ouviram um não, se a mulher de Zebedeu, se João, amigo do peito de Jesus, se Tiago, dos mais chegados, ouviram não, o que sobra para esses 2? 2 cegos, 2 miseráveis, 2 mendigos, e um deles sequer apto de ser mencionado, porque nem genealogia tinha. Glória a Deus. Se fosse lá na Índia, seria o uso da casta mais baixa dos intocáveis. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, rebelichanta. Aleluia. A Bíblia diz, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, a Bíblia diz que os 2 eram cegos e eles não podiam enxergar Jesus. Eles não podiam enxergar Jesus. Mas a Bíblia diz uma coisa: eles eram cegos, mas não eram surdos. Eles podiam ouvir. Eles ouviram o barulho. Eles ouviram o barulho da multidão. Eles puderam perguntar: quem que está passando por aí? O que está acontecendo por aí? Escute uma coisa: quem sabe o diabo diz para você que você não é capaz de alcançar aquilo que Deus tem para ti, que você não é capaz de alcançar as bênçãos de Deus. Quem sabe você chega aqui na igreja e diz assim: como é que eu vou ser membro deste ministério? Eu jamais vou conseguir andar como essas mulheres andam. Como é que eu vou ser membro deste ministério? Eu sou obreiro lá no outro ministério, mas aqui a coisa é muito difícil. Olha aqui uma coisa: você pode ter algumas deficiências, você pode ter algum problema, você pode ter alguma dificuldade, você pode ter alguma coisa da tua carne que é tão forte que você acha que é invencível. Mas escute uma coisa, escute o que eu vou te dizer aqui esta noite: não permita que Satanás roube a tua bênção, porque você pode não ter alguma coisa, mas Deus te dá outra que pode suprir aquilo que você não tem, para alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida.
Você pode dizer: pastor, eu não consigo ter santidade. Pastor, eu tenho um problema de concupiscência sexual terrível. Pastor, eu tenho uma vaidade tremenda. Pastor, eu sou mentiroso inveterado. Pastor, eu sou viciado no álcool. Pastor, eu sou metido na droga. Pastor, eu tenho uma condenação contra mim. E escute uma coisa: aqueles dois homens eram cegos, eles não podiam ver Jesus, mas eles puderam ouvir, eles puderam falar. Aleluia. Olha aqui uma coisa: você pode ter um monte de obstáculos, você pode olhar para si mesmo e ver só misérias, só dificuldades, mas ouve-me, você tem uma boca. Deus te deu uma boca, Deus te deu uma boca para clamar, Deus te deu um coração para clamar. Clame! Agora sabe o que acontece? Você, quem sabe, está igual ao povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava há 400 anos no Egito, escravos, apanhando, sofrendo, sendo dizimados, sendo humilhados. E diz a Bíblia em Êxodo capítulo 3, diz assim, ou Êxodo capítulo 2, melhor, versículo 23: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Eles estavam gemendo como você está gemendo, como você está dizendo: eu não consigo, esse negócio de santidade eu não alcanço, isso aí é muito difícil, isso aí não dá, esta cadeia terrível, esta prisão tremenda, aí isso é difícil, isso é impossível. Você está só gemendo como estava o povo de Israel. Mas diz a Bíblia que em determinado momento, que coincide com a morte de um dos faraós, diz a Bíblia que quando de repente o povo, diz a Bíblia, por causa da servidão, começou a clamar. Não adianta você ficar gemendo, não adianta você ficar dizendo: não dá, é difícil, é complicado, pobre de mim, eu me criei assim, me criei daquele outro jeito, olha a minha estrutura. Você está só gemendo, você está só gemendo, você está igual os dois cegos, estavam ali à beira do caminho, sem enxergar Jesus, só enxergavam estrelas, só enxergavam trevas, eles não podiam enxergar os milagres de Jesus. Aqueles dois cegos nunca viram, nunca tinham visto Jesus curar alguém, eles não viram Jesus multiplicar pão, eles nunca tinham visto nada a respeito de Jesus, porque eram cegos. Mas naquela noite, ou naquele dia melhor, eles resolveram clamar, e diz a Bíblia que eles clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram. Aí os outros religiosos diziam assim: para, irmão, olha o perigo de ser religioso, irmão, olha o perigo, irmãos, preste atenção aqui, crente, membro do Ministério Restauração, homem de Deus, mulher de Deus, que consagrou a sua vida, que busca essa doutrina, que ama a Deus. Olha o perigo que a gente corre, chega na igreja, como muitos aqui acabam fazendo, não é? A gente chega na igreja cansado, fica ali sentado, vamos ver o que vai acontecer. Irmão, para com isso, irmão, para com isso, não seja como a multidão. A Bíblia relata, meus irmãos, que Jesus passou por Jericó, mas ninguém foi curado. E diz a Bíblia, quando Jesus já saía de Jericó, Jesus atravessou toda a cidade com uma multidão ao redor dele, e ninguém foi curado. Uma multidão de crente, uma multidão de pentecostais, uma multidão de gente cheia da glória, mas todo mundo quieto. Mas lá no fim da cidade, aleluia, dois começam a clamar. A multidão de crente não recebe nada, mas agora dois desprezados e desprezíveis começam a clamar. Eu quero perguntar para você: quantos glória a Deus você já deu aqui esta noite? Quantos aleluia você
você já deu aqui esta noite. Meus amados, muitas vezes a gente vê na igreja, entra quieto e sai calado, como dizia o pregador. Tem crente que faz tanto tempo que não dá um glória a Deus, que já tem teia de aranha criando na garganta. Meus amados, vamos nesta noite tomar um propósito, vamos fazer força, aleluia. Chega na igreja dando glória, os irmãos aqui no púlpito têm glória a Deus. Eu gostaria que os pastores olhassem o vídeo do culto, para cada um ver se dá glória ou não aqui no culto. Glórias ao nome do Senhor, vamos à glória, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos aprender a clamar. Eles não podiam ver, mas podiam clamar. Você pode não ter dinheiro, mas pode clamar. Você pode ser um crente fraco, mas pode clamar. Você pode não ter recebido o batismo com o Espírito Santo ainda, mas você pode clamar. Você pode ser um membro recém-chegado na igreja, mas você pode clamar. Você pode ser um fugitivo da polícia, mas você pode clamar. Você pode ser um drogado, mas pode clamar. Você pode ser um bêbado, mas pode clamar. Clama! Te lembra que quando tu era crente novo, recém-convertido, você clamava? Passava o culto clamando. Tinha gente que te chamava de chato. É crente enjoado, só passando glória a Deus, irmão. Aí você está ficando igual aquele que te criticava. Vamos dar glória, vamos dar glória, vamos clamar. Clamar. O que vão dizer de mim não interessa. A Bíblia diz que os religiosos diziam para, e diz a Bíblia que quanto mais diziam para eles falar, mais eles clamavam. Quanto mais diziam cala, mais eles clamavam. Pelo menos um glória a Deus. Pelo menos um glória a Deus. E aí, meus irmãos, aqueles dois homens começaram a adorar Jesus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada apresenta primeiro os filhos de Zebedeu. Marcos apresenta o filho de Timeu. Mas dos dois cegos apresenta o outro filho. E eles começaram a gritar: Jesus, filho do rei Davi. Jesus, filho de Davi. Aleluia. Tiago e João, filho de Zebedeu. O outro, filho do Timeu. O outro nem sabia que era o pai dele. Mas os dois cegos sabiam de quem Jesus era filho. Sabiam quem Jesus era. Filho de Davi, filho de Davi, filho do rei. Tu és rei, tu és rei. Quando eles diziam filho de Davi, eles estavam dizendo: tu és rei, tu és rei. Porque filho de rei é rei, rei, rei. Eu não sei quem é meu pai. Esse aqui é filho do Timeu, que ninguém sabe quem é. Mas tu és filho de Davi.
enfrentou Jesus e diz: ó, manda isso, manda que isso aconteça. Não, os dois cegos não. Jesus, filho de Davi, nós não merecemos nada. Jesus, filho de Davi, nós pedimos uma coisa só para ti: tem compaixão. Tem compaixão. Nós não podemos mandar nada. Nós não podemos, o Senhor, dizer mandar nada. Nós só te pedimos uma coisa: tem compaixão. Aleluia. Aleluia. Se eu chegar na presença de Deus dizendo: Senhor, eu sou o presidente do Ministério Restauração. Chegou o teu irmão: pô, Senhor, eu sou pastor, sou esse, aquele outro. Deus vai nos ouvir e o nosso clamor vai voltar para nós, e vamos ficar clamando de nós para nós mesmos. Mas se nós chegarmos diante do Senhor e reconhecer as nossas misérias, e reconhecer que não somos nada, e reconhecer que se alguma coisa temos é porque Ele nos deu, e reconhecer se alguma santidade temos é porque Ele nos deu, se somos batizados com o Espírito Santo é porque Ele nos batizou, se somos pregadores é porque Ele nos chamou, se temos dons é porque Ele se manifestou, e disseram: Senhor, ai, compaixão. Começar a clamar. Começar a clamar. Na madrugada de domingo para segunda eu tive uma experiência com Deus. Até depois pedi perdão para o pastor Silvio que eu acordei. De repente, naquele quarto ali em Portugal, veio uma glória de Deus na minha vida. E eu senti uma profunda convicção de pecado, tanto dos meus pecados quanto dos pecados da igreja. E eu só conseguia clamar. E eu não estou exagerando, meus irmãos, eu literalmente fiz uma poça de lágrimas. De lágrimas, e vamos usar uma expressão popular bem forte, de lágrimas e ranho. Aleluia. Me sentindo mais miserável. Eu clamei pelos pastores de nosso ministério. Eu clamei pelos pastores que ficam perdendo tempo mandando videozinho pelo WhatsApp, que não tem tempo para orar, mas passam horas na frente da internet. Eu clamei pelos crentes que amam o mundo, e Deus começar a me mostrar como Ele vê a situação da geração atual, que tem tempo para tantas coisas, mas não busca a presença dEle. A geração atual que tem o poder de Deus nas suas mãos e vive no meio de milhões e milhões de almas indo para o inferno. Que temos um compromisso tremendo com a obra missionária, mas são poucos que querem ir para os lugares inalcançados. É muito fácil querer assumir uma igreja já construída. É muito fácil querer ser encarregado de uma área cujo tempo já está cheio. É muito fácil querer ser pregador na igreja que os outros pastoreiam. É muito fácil querer pregar na igreja onde sai uma boa oferta. Mas Deus está clamando, assim diz o Espírito: eu estou procurando homens e mulheres que queiram ir onde não terão nenhuma recompensa. Homens e mulheres que queiram ir onde, quem sabe, serão mortos pelo amor do Evangelho. Onde estão? Levante as suas mãos e ouça o gemido do Espírito Santo. E depois queremos
Jesus. Cego. Os dois cegos chegaram diante de Jesus. E Jesus pergunta: que quereis que eu vos faça? Vocês querem uma casa? Vocês querem uma conta bancária recheada para nunca mais precisarem pedir esmola? O que vocês querem? Senhor, nós já te ouvimos. Aleluia. Aqueles dois cegos eram como Jó. Senhor, antes de toda esta luta acontecer, eu te conhecia só de ouvir falar. O cego só conhecia Jesus de ouvir falar. Que queres que nos faça? E os dois cegos disseram: Senhor, nós queremos te ver. É muito bom falar contigo, é muito bom te escutar. Nós queremos te enxergar. Aleluia. Pastor Humberto, qual é o benefício que teria para o reino se Jesus atendesse o pedido da mãe de Tiago e João? Nenhum. Mas agora, qual o benefício para o reino de Jesus atender estes dois cegos? A Bíblia logo à frente diz qual foi o benefício. Jesus disse: vocês querem ver? Tá bom. Aleluia. Tá bom. Vocês querem ver? Queremos. Aí olha só o que diz a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz o seguinte: aleluia. Jesus olha para os dois cegos, e quando diz a Bíblia que chamaram os dois cegos, naquele tempo o cego usava uma capa que era identificado de longe, para que as pessoas, por exemplo, via alguém andando a cavalo, viu o camarada andando a cavalo, tem que cuidar que aquele não está vendo. É como hoje o ceguinho usa os óculos escuros e a bengalinha. Não é? O motorista está andando de carro, vê o camarada de óculos escuro com a bengalinha, para, alivia a marcha. Eles tinham a capa de cego, mas diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, eles estavam com tanta fé. Olha que diferença do crente que vem sem fé para a casa do Senhor. Eles estavam com tanta fé que iam ser curados, que antes de serem curados, eles já largaram a capa do cego. E quando Jesus olha para os dois e já os vê sem a capa de cego, Jesus entendeu tudo. Aí o que diz a Bíblia que Jesus falou? Jesus disse: olha, não precisa nem eu curar vocês, a fé de vocês já fez o milagre. Enxerga! Enxerga! E olha o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que imediatamente eles passaram a ver. E olha o benefício do reino. E diz a Bíblia que Jesus virou as costas para eles e saiu caminhando. E eles saíram caminhando, estrada fora, estrada fora, estrada fora, estrada fora, estrada fora. Os dois, os dois, os Sabe o que acontece hoje? Sabe o que acontece hoje? Hoje as pessoas vão até Jesus e dizem assim: Jesus, eu quero que o Senhor venha comigo. Eu quero que o Senhor venha comigo. Eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Eu quero que o Senhor, eu quero lhe mandar, Senhor. Eu preciso do mandalete. Eu preciso do empregado que não precisa pagar salário. E aí querem que Jesus ande com eles. Mas aqueles dois cegos eram cegos, mas não eram burros. Aleluia, glória a Deus. Eles sabiam que eles tinham, eram eles que tinham que andar atrás de Jesus. Lucas 9:23 diz assim a Bíblia: Jesus dizia a todos. É a única vez que a Bíblia diz que Jesus dizia uma coisa para todos. Pode ler todos os 4 evangelhos. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. A mulher de Zebedeu queria que Jesus seguisse as ideias deles, mas os dois cegos puseram a mão de Jesus e disseram: Jesus, aonde o Senhor vai nós vamos, aonde o Senhor vai nós vamos. Antes nós só te ouvíamos, agora nós te vemos, onde tu vai nós vamos. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. O Rabacanta, Lava, Ramachanda, Garabahaia. E Ramastri, cantando, Ramasturi, Mericanda. O seguiu a Jesus estrada fora, e você vai seguir Jesus vida fora pro resto da tua vida. Jesus, eu quero te ver. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu quero ter intimidade contigo. Aleluia. Se você foi tocado pelo Espírito de Deus, se você quer ter uma vida de vitória, sai do teu lugar e corra aqui na frente. Mas venha dando glória a Deus, venha clamando. Não venha de boca fechada, irmão. Venha clamando, venha dizendo glória, aleluia. Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te enxergar. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar a ser aquele crente clamando, aquele crente gritando, aquele crente que dava glória a Deus, aquele crente que clamava, que orava, que pedia. Eu quero, Senhor, eu não posso ter uma vida de rotina, Senhor, eu não posso ter uma vida cristã de rotina. Eu quero receber o que o Senhor tem para a minha vida. Olha quanta coisa que Deus tem para te dar. Você não tem, mas você tem voz. Você não tem santidade, mas você tem voz.